Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje vamos tentar tirar uma dúvida aqui, que é algo que acontece todo santo dia nos grupos e o pessoal publica erroneamente. Essa pergunta chegou do colega Gleison Ballarin. Ele deixou um comentário, num vídeo anterior. E como é um assunto meio complexo, não adianta a gente só escrever, então tem que falar. Então espero que o Gleison assista esse vídeo, né? E se ele não for inscrito no canal, se inscreve, hein, Gleison? Pessoal, hoje a gente vai falar das diferenças entre a matriz de cunho duplicada, tá? Que é uma anomalia nas moedas, com a batida dupla. Toda hora a gente entra no grupo, tem alguém lá, moeda com batida dupla, né? Aparece lá a palavra Brasil, né? Marcada, ou a palavra centavos, né? E olhando, dá a impressão que realmente a máquina bateu duas vezes a peça. E não é o que acontece, tá? Matriz de cunho duplicado é uma coisa, tá? Conhecida como double die. E a batida dupla mesmo é outra coisa, tá? Então vamos lá. É chamada de batida dupla esse erro, que ele ocorre durante o processo de fabricação dos cunhos e não durante a cunhagem. Então, o que é ocorrido durante a cunhagem é chamado de batida dupla, tá? E a matriz de cunho duplicada, ela acontece durante a produção dos cunhos matrizes. Então, como que funciona para vocês entenderem a produção de uma moeda? Vai ter uma data comemorativa, né? O centenário da independência, um exemplo, tá? O bicentenário agora da independência. Então, o Banco Central solicita para algumas pessoas para que elas criem uma arte, né? Criem uma moeda. Então, junta ali 4 ou 5 pessoas, cada um vai lá e desenha à mão, né, o que eles entendem que vai ficar o resultado daquela moeda. Passam para o computador, né, inclui cor, inclui algum dado, alguma coisa, e a moeda está ali. O desenho, o designer ali da moeda, como ela vai ficar, está criado. Qual é a segunda etapa? Essas moedas, essa arte, ela passa para um disco grande de gesso. É um disco enorme ali, às vezes do tamanho de um prato, depende o tipo de maquinário, um pouco menor. Então, como que funciona? Como que isso ocorre, né? Durante o processo da fabricação do cunho macho, que é o cunho mestre, né? Pelo pantógrafo. O pantógrafo é a máquina que vai reduzir o designer, né? O desenho propriamente da peça, da matriz de gesso, para o cilindro metálico que vai ter as proporções já prontas ali do que virá a ser a moeda, né? Então, esse erro acontece quando esse pantógrafo ele esculpe elementos duplicados no cunho macho. Então, na hora que é feito esse processo, ele vai esculpir alguns elementos em duplicidade. O resultado disso faz com que o cunho macho ele fique deslocado. Ele vai ter um deslocamento. Tá? Então você vai ver a palavra Brasil vai estar deslocado ali, a palavra centavos pode aparecer em várias partes, né, da moeda, não precisamente, não aparece só nos centavos ou só no Brasil, ou pode aparecer nos dois, conforme, aí tem que ser um erro bem maior, mas enfim. O resultado disso, pessoal, todos os cunhos fêmeas que vão cunhar as moedas, ora produzida por esse cunho macho, que é o cunho mestre, elas vão ser produzidas com esses elementos, né, do designer duplicado em negativo, né? Porque, vejam, eles criam as peças ao contrário, para a hora da batida elas virem na posição correta, né? Por isso que é complicado explicar isso, o certo seria visualizar.
Esse defeito, ele aparece em positivo, né, nas peças produzidas com esse erro. Então, novamente, né, uma vez que eles criaram o pantógrafo cria, né, aquela peça em gesso. Aquela peça vai passar para o cilindro metálico, né, no tamanho daí proporcional do que seria a moeda. Esses cunhos, o cunho macho, ele vai acabar ficando deslocado por um erro, tá? E aí os cunhos fêmeas, eles vão cunhar essas moedas para esse cunho macho mestre, né? Com os elementos duplicados, errados, né? Em negativo ali. Então, o defeito aparece em positivo nessas peças produzidas com esse erro. Então, de quem é a culpa desse erro? Tem uma meia dúzia de pessoas aí culpada. Primeiro de tudo, é o operador do pantógrafo. Ele poderia identificar com uma lupa esse erro e sanar o problema. Se ele deixou passar, isso vai para o criador dos cunhos fêmeas. Ele também poderia visualizar isso. Se ele deixar passar, vai para os funcionários, realmente, da Casa da Moeda, que fazem a inserção, né, dos cunhos de anverso e de reverso, cunho de alta e de baixa que a gente fala. A hora que o funcionário coloca os cunhos no maquinário já para ligar a máquina e para mandar ver, eles poderiam também pegar esses cunhos matrizes, olhar e ver o defeito. E por último, o controle de qualidade da Casa da Moeda. Vamos entender que a Casa da Moeda é uma empresa, né, uma metalúrgica como outra qualquer. Toda metalúrgica, toda empresa que trabalha com torno, com fresa, com produção, existe erros. Agora, eu vou ser bem sincero, muita gente poderia pegar esse erro. Né? Um erro numa moeda, pessoal, é quase como um acidente de avião. Ele não acontece por um motivo simplesmente. É uma cadeia de motivos que acaba gerando aquele problema. Tá? Então, de repente, o operador, a pessoa que está ali com o pantógrafo, ela pode identificar. A pessoa que está com os cunhos fêmeas ali, ele pode identificar. Os próprios funcionários da Casa da Moeda, na hora de colocar, né, imagina o cunho aqui de alta, de baixa, né, os cunhos de anverso e de reverso, ele poderia pegar uma lupa e olhar e ver que não está muito legal. E, por último, o controle de qualidade. Eu desconfio que é feita uma vista grossa. Até porque, imagina que já foi produzido por 20 minutos que seja, com esse erro, até alguém for lá e substituir. Porque não existe apenas um cunho, pessoal. Cunho desgasta. Cunho é igual sola de sapato. Ele tem vida útil para, sei lá, tantas horas, depois ele começa a desgastar. Uma das anomalias que existe é o cunho gasto. De tanto bater, quando você coloca ali um disco liso e ele já está gasto, ele vai marcar, é como se você tivesse um carimbo já gasto. Então não adianta você forçar, até porque o maquinário não tem como você forçar mais, só se você regular, né? Ele é uma coisa que ele vai ser aquela tonelagem de sempre. Então, eu acredito que eles façam uma vista grossa, até porque é uma coisa que só colecionador vai conseguir pegar. Porque é uma coisa assim, um detalhe pequeno. Por isso que esse tipo de coisa, e tem aparecido, tá? Com grande quantidade. Uma coisa seria essa matriz de cunho duplicado há 40 anos atrás, que a gente não utilizava computador, nesses processos, desde o início, ali, desde a criação, né? Hoje em dia é tudo computadorizado, esse tipo de problema poderia facilmente ser identificado. Então passou ali por meia dúzia de pessoas que não viram. A hora que resolveram pegar uma e olhar, falou, bom, deixa passar então, né? Já que tá, fica, é uma coisa pequena. Então, essa, respondendo aí a dúvida de muita gente, principalmente aí do Gleison Ballarin, isso que acontece é a matriz de cunho duplicada.
tá? Diferente da batida dupla. A batida dupla é uma coisa gritante. A batida dupla, sim, realmente literalmente duas vezes a batida. Essas coisas que a gente vê, Brasil duplo, centavos duplo, isso aí não significa que o maquinário bateu duas vezes. Não significa não, ele não bateu duas vezes. O que tem feito aqui no cunho matriz, imagine que esse é um cunho matriz, se você fizer alguma coisa errada no processo de produção disso, na criação disso, você pode bater. Se você escreveu errado, se você casou, porque existe um casamento aí, né, entre esses tipos de processos, até chegar no cunho matriz final, é na hora de casar. Na hora de casar isso fica um pouquinho torto, um pouquinho descentrado, e aí que vai dar esse efeito Brasil corrido, ou então centavos, que a gente vê às vezes só nas três últimas letras, ou geralmente no centavo todo, né? Então, existe essa grande diferença entre matriz de cunho duplicada e a batida dupla. A batida dupla, ela é bem mais interessante, ao meu ver, porque aí realmente é um erro de maquinário e não um erro de produção, tá? Então, ela é um erro de produção das matrizes, tá? Então, a batida dupla, ela acontece, ela vai dar um resultado mais ou menos como esse daqui, tá? Aqui eu tentei fazer um outro desenho, imagine uma moeda com o número 8 e aqui ela bate novamente e começa a aparecer o outro 8, tá? Não existe uma necessidade de ser na parte de baixo, tá? Eu fiz só como exemplo, ela poderia estar assim também, né? Então, a batida dupla é isso. Acontece desde moedas ali do início já da República, a gente tem já vários tipos, a gente tem também nos réis, né? E principalmente tem aparecido muito nas moedas do real. Eu vou dar uma opinião, um achismo aqui, tá? De uns tempos para cá, 2019, se eu não me engano, 2018, 2019, o Brasil perdeu, a Casa da Moeda perdeu o monopólio de produção das peças. Hoje em dia, até 2018, tenho certeza, até 2018 era assim. Todo o material numismático, cédulas, moedas, até passaporte, outros tipos de artigos, eram exclusivamente produzidos pela Casa da Moeda do Brasil, Rio de Janeiro. Tá? De 2018, 2019 para cá, agora é assim: se fica mais barato produzir em outro país, ou se a gente não tem tempo hábil de criar aquela peça, então, se a gente não conseguir, outro país pode fazer. Isso aconteceu com a cédula de R$ 2 da segunda família, que foi feita na Suécia, né? A gente tem as moedas que todo mundo pergunta toda hora, quanto vale, quanto vale? Se for circulado, ainda não vale nada, gente. A moeda de 5 e de 50 centavos, né, com a letra A, feita na Holanda. Por que ela tem a letra A? É porque a casa monetária foi a primeira, foi a letra A. Não significa que A é de Amsterdã, não tem nada a ver isso. A próxima moeda, que se for mais caro produzir no Brasil, ou se tiver corrido aqui e abrir uma licitação e a Casa da Moeda da Argentina ganhar, ela não vai vir escrito I de Argentina, ela vai ser B, porque a A já foi feita na Holanda, ela vai ser uma B. E a terceira, a moeda de R$ 1 que vai ser criada na Noruega, ela vai vir um N? Não, ela vai ser C, tá? Isso é só para que a gente conseguir, para um efeito de problemas futuros, com delaminação, com problema de material, a gente saber de onde é proveniente essas peças. Então, toda hora a gente vê nos grupos, moeda com batida dupla, moeda com batida dupla. Não é batida dupla, é matriz de cunho duplicada. É um problema na criação dos cunhos, vamos resumir nisso. E a batida dupla, né, o próprio nome já diz, é quando o maquinário, por algum motivo, né, a peça enrosca na virola, né, onde ela tem que ser encaixada, o disco
já recebeu uma batida, ela não sai corretamente, então ela fica meio torta e ela recebe um novo cunho. E isso é batida dupla. Então, gente, quem puder, orientem os iniciantes, os mais novos. Batida dupla é uma coisa, né? E matriz de cunho duplicada é outra, tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.